Eu estava me lembrando de uma história que você me contou uma vez sobre um detalhe da filmagem, que foi no momento em que o vaqueiro chega para você e vem um cego, e aí o vento tocou no... Ah, Você sim. podia contar isso para a gente? Porque eu acho que é um... Quanto? São coisas de Deus, né? É a famosa cena em que o Geraldo vai mudar, que eu vou chamá-lo de Satanás no lugar. Manuel é nome de vaqueiro. De hoje em diante você vai se chamar Satanás, né? Eu boto a mão na cabeça dele. E aí vinha o cego vinha andando para mim, passava a mão no rosto, dizendo assim, calma, capitão, calma, calma, calma. Ele aí se afastava, eu estava aqui parado, Geraldo aqui, o cego se afastava um pouquinho, e estava lá o Valdemar com o Glauber, todo mundo na cena. E o cego trazia o violão nas costas, né? E na hora que ele disse assim, calma, 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 Coriz, capitão, Coriz, e eu trouxe aqui esse que quer acompanhar agora o senhor. Aí eu perguntava, como é teu nome? Ele disse assim, meu nome é Manuel. De hoje em diante você vai se chamar Satanás. Quando eu botei a mão na cabeça dele, o vento bateu e bateu nas cordas do violão. E aí você ouviu como se alguém tivesse tocando o violão na hora. Aí blum, 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 blum. Foi uma emoção. Você não imagina o que foi isso para todos nós, né? De repente, quer dizer, alguma coisa que não pertencia àquele momento aconteceu extraordinariamente, né? Aí ficamos todos assim parados e aí foi muito emocionante isso. Uma coisa que assim, alguém tocou esse violão como se estivesse anunciando alguma coisa, né? O que seria esse trabalho no futuro, né? E é muito interessante, quer dizer, vocês dois lá com o ator, quer dizer, devem ter várias situações como essas, várias pequenas histórias como essa da filmagem, porque, na verdade, o filme, ele constrói um espaço que é todo dele. Agora, tem uma relação de vocês com o espaço em que vocês estavam filmando, o espaço real, né? Porque há diversos momentos, tanto você quanto ela interpretam com a câmera, quer dizer, tem um espaço que a câmera cria ali e há um diálogo entre o intérprete e a câmera, não tem mais nada. Quer dizer, como é que foi que vocês estabeleceram essa cumplicidade com a câmera? Quer dizer, de que modo foi diferente trabalhar num palco em que tem um outro ator ali, é diferente trabalhar num espaço que está marcado, que o ator domina, e essa coisa de que a câmera é que define, nesse momento está no seu rosto, naquele momento está no rosto dela, no momento está por trás não tem nada, é um espaço vazio, e vocês é que se movimentam dentro desse espaço. Se você se lembra, como é que foi esse trabalho de composição de um espaço puramente cinematográfico e dessa relação de quando em quando está dialogando com a câmera mesmo? Eu não procuro nunca ter essa noção de câmera, quer dizer, até hoje eu não aprendi, não vou aprender agora. A não ser aqui, por exemplo, que é profundamente constrangedor as câmeras, eu perco totalmente o jeito, fico nervosa, horrível. Agora, quando eu estou com um personagem, com uma história, para mim o personagem é aquela história e não sei onde é que está a câmera, se está aqui, se está ali, se está na minha frente, a não ser que seja um big close aqui na frente, eu sempre tenho alguém ou pensando ou contracenando além. Para mim, a história é o personagem se movimentando dentro daquela história, é o personagem. Se eu for olhar uma câmera, agora você olha para a esquerda, viu? Aí o personagem vai embora, eu também não sei atuar. Eu, como eu não sou encabulada, fica uma porcaria, não fica nada. Então, eu não levo muito em consideração. Quer dizer, você se relacionava sempre mais com o espaço real e com os atores? Espaço, com o que o personagem estaria vivendo naquele momento, com o que ela estava passando, né? Dentro da história. Se eu saio para olhar, tem uma câmera, acabou. Para mim, acabou. Não sei o ator não, ator jamais. Porque o outro tem uma cena em que ele sozinho contracena com a câmera. Né? Em que Não, ele faz Tem várias cenas, mas uma em especial. Eu contraceno com a câmera, né? Quer dizer, na verdade é o seguinte, quando fui fazer o filme, nós conversamos, eu disse para o Glauber, não existe câmera para mim, eu vou fazendo a cena, você é que vai me acompanhando e você é que vai se preocupando em me acompanhar. Eu não vou me limitar a fazer um personagem que entra desta maneira
dentro de um quadradinho que diz assim, você só pode rodar daqui até aqui e voltar daqui para aqui, né? Quer dizer, isso não existe. Então, eu vou fazendo e o Valdemar com você vai acompanhando esse movimento. Esse entendimento com Glauber que foi maravilhoso, porque ele me deu a liberdade que eu quisesse para poder fazer o filme o personagem da maneira que eu gostaria de fazer. Porque, na verdade, eu não ia fazer o filme, quem ia fazer era um rapaz chamado Adriano Lisboa, e o filme, eu me lembro pelo roteiro, ele tinha todo flashback. Aquela cena que eu faço contando, o Lampião contando o encontro com o Corisco contando o encontro com o Lampião, aquilo era flashback. Quer dizer, o Corisco dizia assim, aí o Lampião, pum, flashback, apareceu o Lampião e a cena do Corisco com o Lampião. Como eu estava fazendo uma experiência brechtiana no teatro, na Bahia, no nosso grupo, lá no Teatro Vila Velha, do Teatro dos Novos, e o Glauber ficou fascinado por essa experiência, e quando ele me chamou, ele disse assim, vamos usar o Brecht no cinema, vamos fazer esse personagem brechtiano com toda essa envolvência que tem, com tudo isso, não deixando abandonar o Stanislavski para a emoção e não dar só o distanciamento, não conduzir só o personagem, vamos fazer isso. Aí o Glauber veio de Salvador até Monte Santo num jipe e o chofer era o cego que futuramente se tornou cego no filme. Então nós viemos conversando sobre isso. Nós tivemos 14 horas para conversar as possibilidades de mudança do filme. E quando nós chegamos lá, houve essa mudança total. Quer dizer, o personagem seria uma outra coisa, já entraria, não é possível, ninguém imaginava que um cangaceiro fosse entrar rodando e gritando, levantando o fuzil, daquela maneira que, como basear naquilo? No fogo de artifício, que é o corisco, que você solta e ele gira, né? Então, assim, vamos aproveitar isso para ser o personagem. Ele tem essa ação, mas quando ele fala com a maior tranquilidade. Você vê que o filme inteiro, ele fala como se diz assim, eu tenho segurança, eu sei quem sou eu não preciso gritar para dizer que estou vivo, entende? Eu não preciso gritar para dar ordem. Eu falando tranquilo, eu sei o que é que eu estou fazendo. Então, esse personagem foi tomando essa dimensão. E aí o Glauber, inteligentemente, como ele sempre foi, uma pessoa brilhante, ele foi acompanhando isso e foi incentivando cada vez mais para que a coisa fosse feita. Entende? Então, a câmera, para mim, não existia. Quer dizer, ele soltava o boi, o touro, e disse, haja, esse é o teu campo. E aí eu ia fazendo e ele ia acompanhando. Agora, isso que você está dizendo me confirma uma sensação que eu sempre tive, que era como se ele solicitasse dos atores que trabalhassem com uma certa liberdade espacial que o teatro oferece e oferecesse ainda uma coisa mais ampla, porque o palco não era limitado. Exatamente. Quer dizer, o palco você escolhia, o palco era um palco aberto. Quer dizer, se a cena levasse tudo para a direita, a câmera iria tudo para a direita. A câmera estava no meio da cena. Como, por exemplo, a famosa cena do beijo, aquela cena, nós conversamos muito, né? Eu disse assim, eu brincando assim, eu não sou Clark Gable, nem ela é a Vivian Leigh para fazer a cena do eu te amo. Charmosa, né? Charmosa. Ora, se eu sou um personagem daquela maneira, né, cru como ele era, e a Rosa também, não poderia ter esse charme que fosse, né? Então, como poderia ser isso? É o encontro de duas pessoas absolutamente livres de qualquer preconceito, não é verdade? Então, esse encontro tem que ser grandioso. Então, o que é? Uma coisa selvagem mesmo. Não tem importância de cabelo misturar com cabelo, boca misturar com boca, sangue, saliva. Não tinha nada, todo sujo de sangue, entende? E não tinha nada disso. A única coisa que ele pediu, que a gente diz assim, vocês vão rodando de uma maneira, quando chegar em determinado momento que vocês completarem uma volta,
no lugar de continuar a volta, vocês voltem pelo outro lado, que a câmera vai fazer o jogo contrário do que vocês estão fazendo. Se vocês estão rodando para cá, a câmera roda para cá. Se você roda para cá, a câmera... Entendeu? E vão fazendo e não esqueçam de que eu existo, esqueçam de que a câmera existe. O importante é o que está dentro de vocês dois nesse momento. Esse amor tem que ser esse amor selvagem, é o encontro, é a emoção, sabe, é o grande prazer de duas pessoas que naquele momento querem se encontrar, né? E é muito engraçado que durante a filmagem dessa cena estava o marido da Ioná sentadinho aqui no chão vendo a cena. E aí eu disse, ai meu Deus, daqui a pouco vai limpar a gente. Sentadinho, sentadinho vendo a cena, assim, assistindo a cena. Uma boa, né? Ele estava numa boa, mas a gente... Pra gente, né? Sai daí, pô, você vai atrapalhar a gente. Não, pelo amor de Deus, vamos fazendo a cena. E foi aqui, aí se viu o que é que saiu, né? Quer dizer, quando ela disse rodando, e quando os dois se encontram, eram duas feras que se encontravam, eram dois animais que se encontravam, entendeu? Não tinha aquele charme da cidade. Eram dois animais que se encontravam. E realmente, Modéstia, a cena é uma beleza extraordinária. Depois, a gente nunca imaginou que ele fosse botar uma baquiana ali naquele momento, né? Mas quando eu vi na tela com a baquiana, é uma coisa que emociona, né? É muito emocionante aquela cena, né? Porque o Glauber também dirigia por trás das câmeras, né? Ele ia... Falando durante a cena. Falando o tempo, vai, isso, não sei o quê, vai agora, a gente... E você ia, adrenalina. E aí acabava a cena, ele vinha, beijava, né? Pegava você, levava para o canto, beijava, né? Beijava, obrigado. Essa daqui no meio, você ia embora, né? Era fantástico isso que era maravilhoso no Glauber. Não se esqueça que ele tinha 22 anos, né? Já estava dentro dele o gênio, que já estava explodindo dentro dele, era uma energia, uma pessoa gostosinha, lindo. E quando ia trabalhar, ia produzir, crescia uma coisa, talento, genialidade mesmo. Uma coisa era à noite, a gente comendo lá na casa, era uma coisa, o Glauber era relaxado, brincando, não sei mais o quê. Mas quando ele entrava no set, né, quando ele entrava assim, vamos rodar, uma outra pessoa. Uma outra dimensão, tinha outro tamanho, né? Exatamente. Crescia. Com certeza. E aí ele ia com você. E o impressionante é que ele não te deixava só. Ele não te deixava só. Ele ia com você. A emoção dele ia te jogando. Ele ia jogando a emoção dele para você ir com ele, entende? A viagem era... Ele não era egoísta, não. Ele pegava você e vamos. E os dois iam, né? Ele vai dizer assim... Nesse que o Otto está falando... muitas vezes as pessoas me perguntavam, mas como é que era Glauber dirigindo? Eu ficava encasquetada, eu tive que contemplar muito isso para poder perceber o que acontecia. Porque os meninos, não sei, os meninos ficavam juntos lá numa casa alugada e as meninas ficavam na casa do pai, então eu não sei como eles conversavam lá. Mas a hora que encontrava Glauber ia explicar a cena muito pouco ele falava. Para mim, não tinha. Era uma coisa de... é difícil explicar. De gesto. E sabe, é como se a energia de Glauber agisse através de mim. Engraçado isso. Que não é que ele dissesse, assim, para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. Né? Então, se tinha visto a cena, tinha lido, de repente estava num lugar onde... olha, uma coisa assim mais de gestual e parece que aquela passava aquela energia, no meu caso, para mim, e dentro de mim a magia. E tinha uma coisa muito engraçada, que quando ele queria um negócio, que ele queria que você fizesse uma coisa que o outro não soubesse o que é que ele queria que você dissesse, ele te abraçava aqui e falava no teu ouvido baixinho. Pronto. Aí dizia outra coisa para o outro. E quando os dois se encontravam, quando começava a cena,
você tinha uma informação dele, o outro tinha a informação dele, e a coisa surgia, entende? Era uma explosão mesmo. Né? Jogava com a surpresa do Jogava, momento. era realmente uma surpresa. Você pegava, e aí você ia aproveitando aquela surpresa que, entende? Ia dando e você ia seguindo, quer dizer, você não parava nunca, não era uma coisa morna. Agora, Leonardo, você se lembra de alguma conversa antes de começar a filmagem, quando ele apresentou o personagem para você, quando você leu o roteiro, se houve alguma conversa Não. em geral? Não, eu recebi o roteiro, a gente leu, não me recordo. Eu me lembro muito de Glauber lá, em Monte Santo. Né? Lá sim, durante as filmagens. Como o Otto falou, na pracinha depois do jantar, né? Na pracinha depois do jantar, aí eu lembro que era uma coisa boa. E você, depois de filmado, você viu o copião? Você viu... Porque você viu algumas coisas depois. Não, eu antes vi. de acabar, porque você fez o som, acabou fazendo Não. as duas dublagens. Aconteceu uma coisa extraordinária. Quando acabou o filme, né, acabou todo o filme, o Glauber um dia diz assim, vem cá, vamos até o Cine Guarani, que nós vamos passar alguns copiões do filme. Aí eu fui, sentei e fui ver os copiões do Deus e do Diabo. Sentei, Glauber, Paulo Gil, todos sentados olhando o filme. Aí, tá, primeira imagem, eu rodando, segunda imagem. Aí eu fui baixando, fui baixando a cabeça, e o Glauber, quê? Glauber, isso aí vai ser uma loucura. Isso aí ninguém vai aceitar isso aí, Glauber. Isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. O cara rodando, o cara falando, falando. Disse assim, não tem som, não tem música, não tem nada, rapaz. Calma, já está tudo aqui. Eu sei como é que eu vou fazer isso aí, eu sei como é que eu vou fazer. Exatamente. Não, Glauber, olha. Bom, e aí, nunca mais vi o Glauber, né? O Glauber veio para o Rio, veio com filme, não sei o quê. E eu fiquei na Bahia fazendo meus trabalhos, não sei o quê. Só há muito tempo. E quando estreou aqui na Bahia, aqui no Rio, no Cine Ópera, né? O Cine Ópera, que estreou, foi aquela loucura aqui, da estreia, é que ele falou comigo por telefone. O resultado você vai ver depois. As pessoas já estão vendo aqui. Depois você vai ver aí como é que foi. Mas você estava falando do som, quando ele disse, não, espera, não tem som, não tem música, não tem nada, está tudo na cabeça. Como foi a transformação? Usar as duas vozes, quer dizer, usar os dois personagens com a sua voz? Aí eu já tinha feito a cena, né? Quer dizer, eu tinha feito sem porque não era gravação direta, né? Era assim, para dublar depois. A proporção que eu fui dublando, aí realmente eu fui tendo a noção do que era como era o personagem. E principalmente aquela cena que eu conto que o Lampião se encontrou comigo, não sei o quê, que aí eu disse, não mistura aquele né, Deus, não sei o quê, aquele santo com o Lampião, senão eu te mato, aquela coisa. Aí que eu fui percebendo como era a coisa, né? Uma voz aqui, no trabalho da gravação, uma outra voz. Aí você, inclusive, vai burilando um pouco mais. Agora, o que mais me surpreendeu foi a ideia de eu fazer o Deus também. Não é? O Glauber chegou assim, você aceita dublar o Ilídio? Eu disse, mas o Ilídio... Assim, não, porque quando ouvirem o Ilídio e quando você entrar, aí vão fazer uma ligação do Deus com o diabo. A tua voz, por mais que você modifique a tua voz, que você coloque a voz bem diferente, que eu quero que você coloque a voz bem diferente, mas a voz do Deus tem que ter um pouco da voz do diabo, né? Porque são né? Os dois vão ter que se encontrar. Aí eu disse, bom, vamos tentar, vamos fazer. Aí eu fiz aquela voz do Ilídio, aquela, oh, meu sertão, porque o Ilídio também é um pouco gago, né? E às vezes ele esticava demais a palavra para, né? Ele esticava demais a palavra para poder dar.
E na dublagem eu tinha que esticar a palavra para poder dar com, né, o sincronismo do Ilírio. Então era o sertão, né? Fazia, vai virar mar. Isso, na verdade, você faz 3 vozes, né? Eu faço 3 vozes. Faz a do Coris, que faz a do Lampião e faz a do Santo Sebastião. São Sebastião. Como foi, se você se lembra, o seu trabalho de dublar? Foi dublada normalmente. Apanhei um pouco para dublar, porque é difícil. A gente mesmo é difícil, né? É, a gente tinha um dublar, som né? guia, não tinha não. Tinha um som, mas não adiantava o som guia. Você, era para ver Para a gente poder acompanhar, não tinha não. Tinha, mas tinha um negócio que é para ver, às vezes, se você tinha mudado alguma palavra. Exatamente. Então, se você tinha trocado alguma palavra, alguma forma, uma pausa que você tinha feito. Então, tinha esse som guia que você ouvia, ia acompanhando e depois... De uma certa maneira ajudava um pouco. Mas essas coisas as pessoas pensaram, o seu tom está mais abaixo do tom do Geraldo, será que teve alguma... Tem uma coisa que eu acho interessante, que as pessoas perguntam muito, é o seguinte: aquele final, viu? Onde os dois correm e a mulher cai. O que aquilo significa? Eu fico parado, eu digo a verdade ou eu não falo nada. Tem que falar a verdade. Porque pensar que alguma... Diga o seguinte, né? Eu sabia quem era o Geraldo Del Rey. Geraldo fazia um trabalho, ele era muito comprometido com o seu trabalho, né? Geraldo fazia aquilo, ele vivia com aquela roupa de couro que me espantava, ele botava aquela roupa de couro. Pra quê? Pra ele ficar à vontade quando pegasse o personagem. Ficava o dia inteiro com aquilo e dizia, gente, esse rapaz é maravilhoso. Ele era muito comprometido com o personagem. Era tudo, né? Sendo a pedra, ele descarregava. Falei, não, Otto. Descarregar a pedra. Ficou doente depois. Aquela pedra que ele carrega subindo a ladeira, né? Uma pedra, Os romeiros, ele botou uma pedra de 20 quilos. Ele botou na cabeça? E o Glauber desesperado atrás dele, né? E o Glauber só fazia assim, se essa pedra cai, machuca o Glauber, o Geraldo não tem mais filme. Mas o Geraldo ficou uns 2 dias ou 3 sem poder filmar. Ele ficou com um couro cabeludo todo meio... Tô dizendo? Por causa do peso da pedra. Ele queria isso, quer dizer, realmente ele tinha esse negócio. Coisa de vestir mesmo o personagem, né? Então, eu sabendo, já tendo acompanhado, digo, quando o Glauber disse, vocês corram, é por ali, vocês corram sempre, corre toda a vida. Eu pensei, se bem conheço o Geraldo, ele vai cair de exaustão. E eu não vou entrar nessa. Não vou cair, Aí saiu o Geraldo correndo já na frente, corria mais, eu atrás, depois do tempo eu digo, comecei a olhar um lugar que não tinha muito espinho, né? Digo, é aqui mesmo, não, joguei no chão. E foi por isso que o Geraldo acabou o filme correndo sozinho. E o Glauber de lá, assim, o Glauber gritando, não volta não! Segue! Deixa eu dar! E ele chegou a fazer assim, repare que ele chega a fazer assim para voltar, para pregar a rosa, né? Mas o Glauber disse, vai! E aí entra o mar, né? Ali tinham pessoas brilhantes, né? Tinha o Glauber, que era uma pessoa muito inteligente, brilhantíssima. Tinha o Paulo Gil, que era outra pessoa brilhante. Tinha o Walter Lima Júnior. Você imagina esse trio, é uma defesa que era tricampeão, era penta, era o que fosse. Eram pessoas com quem você sentava e discutia, que era maravilhoso você ter a discussão com eles, né? Porque cada um tinha o seu mundo, a sua verdade, a sua realidade. E o Glauber é o regente, era o Villa-Lobos daquilo tudo ali, né? Me lembro o Villa-Lobos regendo no estádio para não sei quantas mil crianças, né? Era o Glauber regendo a gente ali naquele momento, era o Villa-Lobos, e aí mais com a ideia do Villa-Lobos na cabeça. Então, isso tudo deu uma dimensão ao filme que as pessoas viram coisas, sabe? Viajaram extraordinariamente bem. Então, a gente está falando um pouco, lembramos muito do instante da filmagem, entende? Agora, a gente talvez pudesse falar um pouco como é que foi o instante de recepção do filme? Quando o filme começou a ser exibido, como é que foi, um pouco antes de começarem a escrever essas muitas coisas que escreveram sobre os filmes, se você se lembra de como é que foi a surpresa do momento? Não, eu comecei a receber telefonemas do Rio de Janeiro, na Bahia, sobre o filme. Pessoas que chegavam do Rio de Janeiro, iam pessoas do Rio para me entrevistar na Bahia, para saber o que era aquilo, né, que eu tinha feito. Por que eu tinha feito aquilo e como era, por que o Glauber tinha topado fazer um trabalho como aquele. E eu disse, gente,
O ator dava as minhas explicações que eu queria dar para cada um, mas achava um absurdo, porque para mim o trabalho foi acima de tudo, uma grande experiência. Você está entendendo? Uma grande experiência. Quer dizer, foi uma grande ousadia, tanto do Glauber como minha como do Glauber, de ter feito aquilo num determinado momento. Quer dizer, nós ousamos juntos e nos responsabilizaríamos pelo que desse no futuro. Para mim foi uma surpresa muito grande que as pessoas elevaram isso ao cubo, sei lá, à 10ª potência, de um trabalho que foi feito com maior empenho e com maior possibilidade de fazer alguma coisa diferente, né? Porque não me interessava fazer um cangaceiro como todos os cangaceiros que já tinham sido feitos. E vou te dizer uma coisa, depois do Deus e o Diabo, se você reparar, eu nunca mais fiz nenhum cangaceiro na vida. Eu deixei de fazer cinema durante 3 anos, porque eu só recebia roteiro de cangaceiro, de bandido, de assassino, né? Porque só queriam que eu fizesse. E tinha uma outra coisa, eu passei a me tornar o ator épico, você entendeu? Quer dizer, eu não podia fazer mais nada, porque senão, não, coisa épica tem que chamar o Otton para fazer. E você, Ioná, você lembra como é que, do instante de recepção do filme, o que bateu em você? Eu estava gravidíssima, eu não participei de nenhuma estreia, só vivi o filme bem depois. Eu estava para parir mesmo. Marco nasceu em maio de 64. Estava em cima de ter, então não pude, fiquei, só recebi assim as notícias, meio assim, mas o que está acontecendo? Como? Mas por quê? O que foi isso? As pessoas, realmente, todos nós, inclusive, ficamos muito bem, muito satisfeitos, mas surpresa. Foi uma surpresa naquela explosão, aquilo tudo, impacto. Nós ficamos surpresos, muito bem surpresos. Mas só de ver depois, estava na barrigona, não tinha como sair, estava quase parindo, teve um tempo depois que eu vim ver. Eu fiquei, lindo, que bom, ali o Otton, ali a gente vê sempre aquela cena como foi, você tem uma certa distância, para você ver o filme, você tem que ver algumas vezes, depois distanciar, agora vou ver o filme. No momento... Você está envolvido. Exato, você está tão envolvido com o filme, meu Deus, aquela cena ficou assim, não tinha feito dessa maneira. Exatamente. Meu Deus, olha como ele montou o filme. É muito interessante porque o trabalho exigia uma participação criativa de todas as pessoas envolvidas, né? Quer dizer, vocês tinham absoluta liberdade de criação no trabalho de invenção dos personagens, de dar um físico, uma voz ao personagem, um movimento ao personagem, e depois ele ao manipular as cenas dos personagens. Quer dizer, de certa maneira, possivelmente, todos se surpreenderam uns aos outros. No meu caso não foi bem assim, não. Eu realmente, primeiro, estarmos ali em Monte Santo, para mim foi uma grande escola. Os meninos filmavam muito. Eu tive um bom tempo em Monte Santo vendo aquelas pessoas, né? Vendo aquelas mulheres, que a personagem que eu ia fazer é uma daquelas mulheres que estavam ali. Então eu via, eu tinha um grande laboratório. Pude sentir aquilo, não que eu estivesse prestando atenção, eu não tinha essa cabeça toda, mas o fato de lidar com aquela realidade, com aquelas senhoras, com aquelas crianças, com aquele Monte Santo, aquilo vai entrando, né? Vai entrando. E fora isso, Ana Glauber disse, Ioná, entendeu, né? E aquilo vinha para cá e ia, né? Eu era experiente. O bom do Glauber é que ele não fazia o laboratório intelectual, né? Dizendo, agora você é uma semente. Se imagina uma semente e para você nascer uma semente. Como é que uma semente nasce? Como é que faz? Como é que rompe a terra? Como é que sai a raiz? Pô, aí para depois você fazer o corisco, né? É uma loucura. O bom do Glauber era que o laboratório dele era o cotidiano. Essa cena é assim. Como é que pode ser feita a cena? Como é que a gente pode fazer a cena? Vamos improvisar nessa cena? E aí você improvisava a cena. Você tinha a cena, pá, e aí improvisava em cima da cena.
não tinha segunda cena, não tinha repetição de cena. Não tinha dinheiro para fazer. Gozado, não tinha direto, repetição de cenas assim. Agora vamos pegar a angulação daqui para pegar Não, o close, não, o close por do isso Geraldo por isso dali. que a emoção não fluía, sei o quê. Agora só o Geraldo falando. Não tinha isso, não. A câmera entende? A câmera é outra emoção tua. A câmera representava a tua emoção. Compreendeu? Ela ia com você. Não tinha aquela coisa, agora corta. O Geraldo diz, eu vou me embora. Corta. Pá, corta. E Ioná diz assim, não vá. Pum. Não tinha nada disso. E era, eu vou embora. Não vai, não vai, e ia embora. Você está entendendo? Não tinha esse negócio. Aí você... Quer dizer, todo trabalho de direção era um trabalho de estimular o ator a inventar a cena. Exatamente. Era isso que o Glauber fazia. Ele passava, era isso que ele passava. Era um trabalho que ele fazia de auxiliar você, de dar para você uma dimensão que talvez essa dimensão que ele estava dando para você estava na cabeça dele. Então ele puxava você para aquilo que ele queria que você fosse. Entende? A forma, o Glauber jogava fora. A forma, você já está com a forma. A forma é o corisco, você já está de roupa, você já está de chapéu, você já está não sei o quê. Não precisa dizer que você está de chapéu, de roupa, de facão, né? A pessoa vai ver você de facão, vai ver você de roupa. Agora está aqui, ó, aqui dentro. Vai, vem daqui de dentro. Então você jogava a tua emoção já com aquela forma. Você não precisava sublinhar aquela forma. Senão você fazia, não cangaceiro de morte, nada. Você vai falando. Então, como o corisco? O corisco não precisava nada demais. Ele falava tranquilo, por isso que você vê o tempo inteiro, por isso que fala numa simplicidade. Fala só quase sussurrando o tempo inteiro. É aquela coisa. Dá o contraste do que ele era como pessoa, a agitação dele, né? De carregar este mundo com ele. Isso, evidentemente, não cabe fazer um segundo plano. Quer dizer, isso é uma emoção do momento. Você acha fazer segundo plano aquela cena que eu estou contando a história do Lampião e do corisco? Lampião, onde estão os meninos? Aqui, não sei o que lá. Não pode. Corta, peraí. Agora você vai dizer, onde estão os meninos? Acabou com a cena. Isso que era bonito, era plano inteiro. O Glauber deixava e dizia assim, vamos, confia, vamos embora, está sabendo tudo, está certo, quer ensaiar mais uma vez? Vamos, pá, pum, e aí vai, corisco, fala, Lampião, entra, Geraldo. Aí você, entende? Como aquele eu, José. Tinha outra maneira de fazer aquela reza? Não tinha outra maneira de você fazer aquela reza. José, tinha que ser com esse tom de voz. Me dá sempre a sensação de que tudo era um permanente estímulo ao desafio, entende? Quer dizer, ele jogava um desafio para cima de vocês, que jogavam um desafio para cima dele. Exatamente. E ia se estimulando um ciclo criativo nessa relação de permanente confronto com uma situação não conhecida, né? Exatamente. Gente, quanta coisa você falou, bonita e difícil, né? Não saberia dizer. Era uma troca de energia violenta, uma injeção de energia, de vontade. Dos dois lados, exatamente. Ele dava, a gente retribuía e ele pegava e levava. Com tudo isso, era somado e era levado às últimas consequências, evidentemente. Porque uma coisa, pode ter certeza, nós nunca fizemos nenhuma cena que não fosse levada às últimas consequências. Não fizemos nada morno, você está entendendo? Nada foi assim. Não, aqui pode ser assim, nada. Era sempre, como ela bem disse no início, assim, o Glauber, acima de qualquer coisa, era um coração. Entende? Entende? Falava o coração falava por tudo. Entende? Era coisa assim, ia. Entende? A equipe que vocês tinham lá, o grupo que estava filmando, era um grupo reduzido. Não tinha muita gente, quase ninguém? Não, absolutamente. Sem ser os técnicos da pesada, para trabalhar mesmo, era pouquíssima gente. Era o Siri que tomava conta, né, o diretor de produção, era o Walter Lima,
era o Valdemar Lima, que era o fotógrafo, era o Paulo Gil, e talvez, não me lembro se tinha alguém que fizesse a medição da câmera, eu acho que não, acho que era o próprio Valdemar que fazia. Não tinha, eram 5 ou 6 pessoas, não tinha, na verdade, não tinha mais do que isso, não. E na preparação, no ensaio das cenas, estavam todos juntos com vocês? Sempre, em geral, estavam. Estavam em todos eles, porque aí tinha sempre uma conversa, né? A cena assim, assim, assim. Aí o Walter estava muito mais, às vezes, do que o Paulo Gil, mas o Walter estava mesmo acompanhando, né? O Walter Lima. Estava sempre acompanhando o Glauber em tudo. E aí tinha sempre uma conversa. Essa cena assim, assim, como é que... vamos ver, tal, vejo isso, vejo tal. Bom, a primeira cena que eu me lembro que eu filmei, sem ser a entrada, aquela cena que ele está falando, e aí o Glauber pega metade do rosto, se lembra? Cego de um lado, e como se fosse o Lampião que eu estava falando. E aquilo tudo foi... Ele assim, vai pegando só metade do rosto do outro. Ele vai falar sobre o Lampião, não sei o que, ele vai falando aquilo, aquela coisa. As coisas iam sendo criadas assim, dessa maneira. Aí que eu percebi que o Glauber já estava entrosado mesmo na vontade de fazer essa experiência toda mesmo, né? Ele botou metade da câmera aqui, eu disse, então é isso mesmo que a gente está querendo mesmo, né? Você se lembra das suas primeiras cenas filmadas? Eu lembro, foram as primeiras mesmo, eu acho, que na história também, naquele casebre com a mãe dele, que é morta, né? Ela batendo, pilando. né? Foi, sim. Comecei por ali. Bom. Que ele chega correndo e pega você. Tem... Que ele acabou de matar. Mata, E a mãe dele também é morta, eles saem... quando eles saem dali para buscar uma vida melhor, né? Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é o entrosamento do Glauber com a música do filme, né? Com o Sérgio Ricardo, né? Que tem canções, convenhamos que tem músicas lindíssimas no filme, né? Foi um outro casamento maravilhoso, que ele pegou o Sérgio para fazer isso, né? Porque realmente você pegando as músicas do filme são deslumbrantes, né? O Sérgio uma vez falou comigo, o Glauber me chamou e disse assim, você vai cantar isso assim, mas Glauber, eu não sei cantar, vai cantar assim. E aí ele me obrigou a cantar numa oitava que eu não sabia, numa oitava acima do que eu estava acostumado a cantar, né? E aí eu fui lá, e foi uma oitava, né? E o Glauber que empurrava, você vai fazer sim, você vai fazer. E acabou fazendo mesmo, né? É um outro momento lindo do filme, né? Quer dizer, você vê que o filme era predestinado mesmo a alguma coisa, né? Tava escrito, Maktub, né? Tava escrito que ia acontecer isso. Desde o vento ali nas cordas de violão, né? Era o vento nas cordas do violão, né? Está escrito. Então, você vê uma imagem que ficou tão... que até hoje eu não esqueço isso. Às vezes eu ouço o som da corda, né? A criação do filme, a importância do trabalho do ator no filme com Glauber, me lembra muito, quer dizer, a música é recente, tem uns 10 anos, vamos dizer, de um poeta baiano, que ele diz o seguinte, e que eu acho que casa perfeitamente com o trabalho que nós tivemos, que ele diz essa frase que eu acho antológica, que ele diz assim, criar é mais importante do que ser feliz. Então aquela criação daquele filme, naquele momento, foi importante. Foi muito mais importante do que o resultado do filme depois.